Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fuga para Salinha, os bastidores da pós-graduação. Hoje vocês estão vendo aqui, né? Estamos com um cenário novo. Quero agradecer a todo o pessoal, o empenho aí do pessoal da rádio, o Ismael, principalmente, que puxou isso aí, ficou muito bom, né? Não, ficou uma cara nova no ambiente, né? É, isso aí, parabéns. Hoje a gente vai falar com a Valéria, voltando de Portugal. Vai falar um pouquinho das suas experiências por lá, um pouco que ela trabalhou, mas a gente vai apresentar a mesa, né? Hoje a gente não tem convidados, todos fazem parte aqui do programa, mas a gente achou importante trazer essa visão, essa experiência aqui do que ela passou por lá, né? Vai lá, Mar. E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá, então, para mais um episódio. Vamos conversar um pouco com a Valéria hoje, tirar um pouco das dúvidas e um pouco dos anseios também, já que nós fazemos parte desse mundo, né? Isso. Tirar um pouco dessas dúvidas aí, como é que foi essa experiência dela lá fora, né? Nesse intercâmbio que ela fez junto ao doutorado. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast. E estou aqui hoje com os meninos, né? Vamos aí conversar um pouco, conversar sobre o que eu aprendi lá, mais tecnicamente, falando da minha pesquisa, mas também outras coisas, né? Vamos falar de a tudo. Experiência do intercâmbio em si, como é morar fora, o que é, né? As outras coisas que envolvem um intercâmbio. Então, bora lá. Isso aí. Vamos começar pelo começo, né? Como é o procedimento para ir para lá? É muito burocrático, a bolsa, a questão do sanduíche? Como é que foi o início disso tudo? Abri um edital, né? O meu intercâmbio especificamente foi pela CAPES, o programa sanduíche da CAPES. E agora não vou me lembrar datas, tá? Já faz um tempinho aí, não vamos lembrar exatamente. Mas abri o edital, conversei ali com os coordenadores do programa e demonstrei meu interesse em participar. Então, a primeira coisa que se faz sempre, né, pessoal? Ler o edital. E ali, bastante atenção. Com bastante atenção. Porque ali vai estar todos os requisitos e as exigências de documentação e tudo mais que a gente precisa providenciar para estar se aplicando a esse intercâmbio. Então, foi isso que eu fiz, né? Primeira coisa, li o edital, vi ali os requisitos, preenchi os requisitos e comecei a correr atrás da documentação, né? Então, assim, tem algumas coisas que são mais rápidas de você conseguir. Então, assim, atualização de currículo Lattes, pegar a cópia de diploma, enfim, algumas coisas assim que são tranquilas. Então, quem tem esse interesse já vai organizando isso. E já tem que ter um contato lá, né? Com o professor lá, como é que funciona. Exato, Uma das exigências é ter uma carta de aceite, na verdade, né? Do professor do exterior. Então, assim, geralmente as instituições já têm parcerias. Então, essa parceria fica por conta dos programas, claro, né? Então, daí já faz essa ponte. Mas, se não, procurar lá artigos que você leu ou que é dentro da sua área de formação. Sempre tem um e-mail, né? Nos artigos lá. Entra em contato e, assim, começa a interação com essa outra instituição, demonstrando interesse para eles fazerem a sua carta de aceite, né? Então, é importante também já ir prestando atenção nisso. Dentro do assunto que tu pesquisa, as maiores publicações, que são as referências, mais ou menos onde tu quer trabalhar, e tu estabelece esse contato inicial. Assim. E é fácil, sabe? Às vezes a gente acha assim, nossa, a instituição lá, sei lá, da Alemanha, vai ser difícil eu conseguir esse contato, essa ponte. Mas não, o pessoal ali é super acessível, né? Todo mundo do mesmo ambiente acadêmico. Então, assim, acessa o e-mail, manda e-mail e é isso. Pode receber um não, pode receber um sim. Depende dos recursos, Depende dos recursos e as parcerias e tudo mais. E é por aí que começa. Uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é importante, que eu conheço algumas pessoas que barraram nessa etapa, vamos dizer assim, é na questão do idioma e as provas de fluência, né, proeficiência em outro idioma. Eu fui para Portugal, teoricamente eu não precisava, né, falar inglês, assim, mas é uma exigência desse edital proeficiência, o TOEFL ou algum outro, né, existem outras provas de proficiência em inglês ou em algum outro idioma que necessário, seja ali... Não, mas se tu for para a Europa, né, e tu vai estar com um grupo maior de pesquisadores lá, então o idioma da ciência, por enquanto, é inglês, né? Então... Mas aí eu chamo atenção por isso, porque essas provas têm datas para acontecer. Então, às vezes, assim, o edital está chegando o prazo final de envio de documento e não vai dar tempo de tu fazer o exame até submeter todos os documentos e tu acaba perdendo o prazo. Então, assim, importante, assim que sai o edital, já lê ele, já começa a organizar essas coisas para não perder prazo. Claro. Porque muitas coisas não dependem só de você fazer rápido, ou pesquisar. Né, também, né? Tipo, a prova, né, as provas de proficiência têm datas.
Então, E o prazo do edital vai encurtando, e vai né? encurtando. Então, assim, E prestem atenção nisso, né? E geralmente o prazo já sai mais curto, né? Não é, É. não é uma coisa assim, tem 1 ano para se organizar. Não, é não. rapidinho. Geralmente São alguns 6 meses, meses ali no máximo, já tem que organizar toda a papelada e já encaminhar para poder normalmente participar, né? eu tô com bastante vontade de fazer, mas então tu tem que planejar um ano anterior, né? Antes do Já tem que edital tá. abrir, tu já tem que estar tudo prontinho. Aí tem a questão da pontuação mínima, para dependendo do lugar que tu vai. Então, sempre, tipo, ler o edital resolve bastante coisa. Então, leiam lá com calma. Uma coisa já que tu comentou da questão de pessoas diferentes, como é que foi lá? Tinha bastante brasileiro? Não Muito tinha? brasileiro. Portugal é um reduto de brasileiros, né? Alguns fazem a piada de dizer que a gente está recolonizando Portugal. Tem muito brasileiro lá. O laboratório onde eu fiz o intercâmbio, Qual era a instituição lá? Isso, eu fiz o intercâmbio. Às vezes a gente pode ir para alguma outra universidade, fazer as aulas e a parte da nossa pesquisa, ou ir diretamente para uma instituição de pesquisa, que foi o que eu fiz. Assim, eu não estava diretamente ligada a uma universidade lá. Eu fui diretamente para esse laboratório de pesquisa, que é um laboratório do governo português, Laboratório Nacional de Energia e Geologia. E lá eu fiz meu intercâmbio diretamente nessa instituição. E vários outros brasileiros, né, que estavam dentro do mesmo edital que eu, se candidataram para fazer nesse laboratório. Então, a gente tinha um grupo de brasileiros bem grande lá. A gente tinha uns 5, 6 brasileiros. Pessoal da Universidade Federal de Viçosa, da UFPR. Então, tinha um grupo bom, assim, lá. E a gente ficou muito amigo, assim, né? A gente era um por todos, todos por um. A gente se ajudava mesmo. Pequenininho, né? Porque tá fora dele, né? Todo mundo tá fora, né? Numa cultura diferente, a gente acaba se agregando muito mais, assim. E foi muito bom, assim, essa interação, não só com os brasileiros, porque todos eles são de áreas diferentes de pesquisa, o que a gente acaba aprendendo muito, né? Contribui, então, né? mesmo que não é exatamente da minha área, mas a gente acaba aprendendo um pouco mais, assim. Então, foi muito bom ter essa interação com outras pessoas, mesmo que são do Brasil, mas são linhas diferentes de pesquisa. A gente acaba aprendendo muito. E a própria interação com o pessoal de lá mesmo, daí portugueses, que, né, fazem pesquisa e estavam trabalhando dentro desse laboratório. Aprendi muito, foi uma interação muito boa, muito tranquila. Todos muito solícitos, nos ajudam muito mesmo, assim. E também lá tinha uma interação grande, que eles têm parceria com universidades da Almeria, na Espanha. Então, foi um grupo para lá. Eu tive a oportunidade de conhecer eles, conhecer os trabalhos que eles faziam lá na Espanha. Que bacana. Então, é uma troca cultural e de idioma muito grande, assim, sabe? Então... Tô falando português, espanhol, inglês, daí assim vai. Aí assim a gente vai indo, né? Então, foi... Além do ganho técnico e acadêmico, esse ganho cultural, assim, não tem o que compense, mensurar, sabe? Tem como mensurar. E como antes da gente entrar para a parte técnica dessa pesquisa, do que tu está trabalhando, a gente tem umas curiosidades, assim, né? Tá, chegou, fez a parte do edital, pegou o avião, foi para lá. Como tu recebe uma bolsa em dólar para estar lá? Como que tu paga o aluguel? Como que tu mora? Como que tu vive lá? Tu consegue viver com a bolsa que tu recebe? Isso. No edital mesmo vai estar descrito esses valores, né? A CAPES, nesse programa que eu fiz, quando eu fui, ela tinha, assim, um auxílio seguro-saúde, né? Porque tem que ter, pelo período total que você vai fazer o intercâmbio. Auxílio passagem aérea, deslocamento, né? Que eles chamam. Auxílio... Como que eles chamam? Auxílio moradia, assim, tipo, para o primeiro mês, e depois a bolsa mensal. Que no meu caso, tipo assim, auxílio moradia ali do primeiro mês, passagem aérea e seguro-saúde, eles pagam numa parcela só, tudo junto. É um valor maior, assim. É um valor maior, E tudo tu administra junto. isso. Maior, né? E tu tem que prestar contas depois? Sim, eu só vou, para eu não perder a sequência, assim. Você ganha esse valor, né, em parcela única desses auxílios, e depois a bolsa, ela vem a cada 2 meses. Então, eu ganho 2 meses para frente. Aí eu tenho que administrar esse dinheiro, entendeu? Tipo, nesse caso, é 1.300 euros, né? A gente já ganhava na moeda local. 1.300 euros, digamos, agora a gente está em outubro, para viver o outubro e o novembro. Eu só vou receber de novo em dezembro para dezembro e janeiro, sabe? Então, tu tem que administrar isso. E, assim, uma reclamação, né, geral, assim, da questão das bolsas, os valores estão um pouco defasados, mas
tem como viver. Lá, assim, às vezes eu ficava pensando, nossa, eu queria ter aproveitado muito mais, ter viajado. Mas, assim, daí a gente tem que voltar e pensar que a gente não está aqui para fazer turismo, né? A gente está ali para estudar, enfim. Então, dá, né? Assim, vivendo tranquilo, sem querer fazer grandes coisas. Mas é um valor que cobre o básico. Esses valores pagos únicos de passagem aérea, por exemplo, estão bem defasados. Por exemplo, falando dessa bolsa, que não é segredo para ninguém, né? Ela pagava um valor de 950 euros em parcela única para ida e volta. Só que assim, não paga, sabe? Porque, por exemplo, para a volta só eu paguei mais ou menos isso. Então, eu paguei um trecho só. Bati aqui. Paguei um trecho só o valor que eles teriam para ida e volta. Sim. Então, assim, por isso que a importância de tu administrar o valor que tu vai ganhando para poder compensar nesses valores. Além da pesquisa, da bolsa, de tudo. Então. Se tu extrapolar, por fim, tu acaba terminando com o teu orçamento, né? Não vai conseguir atender. Até pela questão do aluguel, né? Tem que ter uma organização. Daqui a pouco tu vai ter que conversar até com o pessoal lá. Eu sou bolsista e tal, não sei como é que é a interação lá com eles, mas explicar, eu recebo a cada 2 meses. Ser o brasileiro. Assim, especificamente de Portugal, atualmente eles estão passando por uma crise que os preços de aluguéis estão muito caros lá. Uma crise imobiliária, então. Muito grande, assim. Então, assim, tá tudo 3, 4 vezes o valor normal. E no início, assim, eu fui com o meu marido, então a gente estava morando junto, a gente conseguia dividir os custos. Aí depois ele, né, teve que retornar e eu tive que ficar sozinha, então eu tinha que viver, né, com o valor ali da bolsa mesmo. Aí eu, no meu caso, daí eu fui para uma casa que alugava um quarto e morei nesse quarto, né? Família portuguesa. Com uma família portuguesa, que foi ótimo, que tem a questão cultural, então foi incrível, foi super bem recebida. Mas a questão que eu quero trazer é que, para Portugal especificamente, tem que se pensar muito bem, assim, o valor da bolsa é sofrido, assim, sabe? Tem que ser muito bem contado, mas especificamente por esse período, porque tá muito caro o aluguel, tá uma coisa fora do comum, sabe? E o aluguel caro, mas comida, transporte, isso aí conseguia, tranquilo, é mais assim, se você consegue um quarto, no meu caso lá pagava, por exemplo, 450, 500 euros o quarto. Aí tem transporte, tem alimentação e alguma outra coisa que você, né, quer fazer, dá, assim, sabe? Contas, telefone na internet que tem que ter, não dá para ficar sem. Então, assim, o valor da bolsa nessas condições deu, assim. Melhor, assim, tem muita gente que vai, acaba fazendo um amigo, alguma coisa assim, e divide, né? Aí fica mais tranquilo. Então, assim, outra coisa importante é sempre, né, na hora de escolher o lugar que tu quer ir, pesquisar o custo de vida lá, né? Sim. Para tu conseguir ver se aquele valor vai ser suficiente, se não tem que levar um recurso extra. Então, isso tudo faz parte do pacote do intercâmbio, né? Pensar bem para onde vai. Tem que entender também se tu vai ter o recurso extra para ti, né? E tem que entender, tem que ver como tu estava organizado anteriormente. A gente estava conversando antes. A gente estava conversando antes, assim, eu fui, assim, com o dinheiro da bolsa, do programa, assim, sabe? Tipo, usei o recurso da passagem para passagem, do seguro-saúde, deu tudo certinho, assim. Eventualmente, precisei colocar um extra, mas nada... Eu não fui com uma poupança extra para colocar no intercâmbio, sabe? E como é que... Eu vivi com o recurso da bolsa. E, assim, foi legal. Deu pra ver. Valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Então, valeu muito a pena. Ficou 10 meses lá, né, Valéria? 10 meses, É um tempão, né? Uma acho que é o máximo do edital, né? Eu acho que depende dos editais, né? Mas esse acho que era de 3 meses até 10 meses. Então, tu foi o prazo máximo desse edital. Assim. Então, tirando um pouco a parte técnica, viver em Portugal nesse tempo com a bolsa, assim, teve a vivência com a família portuguesa lá, foi legal. Tem que ver também o que a pessoa está disponível, né? Se quer ir, assim... não quer dividir, né? Tem que ver todas essas questões. Daí, talvez o custo de vida vai ser um pouco maior. Mas se está disposto a viver na cultura mesmo, ir para uma casa de família ou dividir com outras pessoas, aí reduz muito e tu tem eu acho, né? Que tu tem uma vivência muito mais real, assim, do lugar e que vale para o ganho cultural não tem, viver assim. mesmo a cultura, né? E agora, então, vamos para a parte da ciência, né? Conta um pouquinho para nós, antes de a gente explicar
agora sim, um intercâmbio técnico, né? Tu está trabalhando com microalgas, né? Isso. Qual o enfoque que tu está dando com microalgas? Tô trabalhando com microalgas. É um universo gigante, né? É gigante e é encantador, assim, eu sou completamente apaixonada por esse universo das microalgas. Dentro do doutorado eu descobri, assim, sou muito feliz, assim, né, com a minha pesquisa, acho que eu consegui entender para onde eu quero ir como pesquisadora e o que eu quero continuar fazendo, sabe? Eu sou muito feliz, assim, Se encontrou por na ter me ciência, encontrado nesse ambiente de microalgas e para o objetivo que eu estou pesquisando, que no meu caso é a parte de bioinsumos, né? Bioestimulante, biofertilizante vegetal a partir da biomassa de microalgas. Então, é isso que eu fui aprender lá. Então, eu tinha parceria com esse laboratório que trabalha muito com a aplicação da biomassa de microalgas. E uma coisa que a gente ainda não fazia aqui na universidade é estudar essa biomassa para fins de bioinsumos. Então, lá eles já tinham pesquisas desenvolvidas nessa área. E eu fui para aprender isso, né? Aprender os testes que eles fazem, como que faz essa avaliação, se é boa, se não é. Vivenciar a metodologia deles. Né? Aprender uma nova metodologia para essa aplicação especificamente. Então, foi esse um dos objetivos e eu cumpri, assim. Cheguei lá, aprendi muito sobre essa parte, o universo dos bioinsumos, os testes mais que são necessários para avaliar, né, a eficiência da biomassa para essa finalidade. Então, fui para lá com esse objetivo, consegui, trouxe muita metodologia para cá, que é isso tem que ter, né? Essa troca, assim. Claro. Na verdade, quando tu pensa em intercâmbio, é justamente esse é o intuito, né? Tu trazer trocas, trazer e levar para te poder agregar a tua pesquisa, né? Algum tipo de inovação, algum nesse sentido. Né? Exato. Assim, a gente tem que levar algum conhecimento e vice-versa, né? Trazer. Então, da parte de trazer, eu aprendi essas metodologias, esses métodos, a gente trouxe para cá e, aos poucos, vamos começar a implementar para diversificar, né? Também o nosso grupo de pesquisa, fortalecer essas interações, né? Com instituições internacionais. Estreitas relações, né? Também, tu abriu portas agora para outras pessoas irem para o mesmo laboratório. Ou eles virem para cá, né? Então, isso para a ciência, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia é importante nessas trocas. Claro. Bom, tu trabalhava aqui desde o mestrado, boa parte do doutorado aqui na universidade, nos laboratórios daqui. Daí tu foi para um laboratório do governo de Portugal, né? A Europa, eles têm mais acessos, mais dinheiro. Eles têm... Assim, notou alguma diferença muito grande? A gente falou com o Gleison já, que estava na Inglaterra, né? E ele falou assim que eles gostam muito do brasileiro, que a gente se acostumou a fazer muita coisa com pouco recurso, né? Teve isso lá também? Eles notaram isso, assim? Tu poupava bastante para trabalhar? Eles tinham equipamentos a mais? Como que funciona a tecnologia dessa produção do laboratório? Assim, muitas semelhanças e algumas coisas, assim, como tu falou, Europa, né? Nossa, eles têm muito recurso. Realmente, eles têm muito recurso. Né, eles têm a mesma coisa que nós, tem os editais, né, que as instituições se inscrevem, ganham recurso e tal, funciona mais ou menos parecido. Mas, em termos de metodologia, o que eu observei, especificamente nesse lugar que eu fiz o trabalho, talvez a questão de ser um laboratório do governo, talvez tenha algumas questões assim. Mas lá eles faziam metodologias muito clássicas, que são as que são utilizadas, né, os padrões, as metodologias padrões. Mas o que eu vi que aqui, né, pensando na nossa universidade, a gente tem muita tecnologia nova e equipamento novo, assim, mais moderno, sabe? Então, lá, por exemplo, lá a gente fazia análise de carbono orgânico por método de titulação. É super válido ainda, mas é antigo. Sim. Aqui a gente já tem equipamentos mais modernos para fazer com menos utilização de amostra, que entra dentro da tecnologia química verde, toda aquela questão. Então, isso eu observei que a gente tá um pouco mais moderno, assim, sabe? No uso de algumas metodologias, assim. Porque às vezes a gente fica com aquele complexo, né? Brasileiro, isso, é por isso que eu pergunto, né? Porque foi justamente isso que o Gleice falou também, assim. Claro, eles têm mais recursos, estão no centro ali das pesquisas, né? De várias áreas, né? E o dinheiro facilita muita coisa, né? Mas a metodologia, o pensamento, isso é inerente ao valor, né? Ao dinheiro, né? Porque o pensamento vai construindo com base na teoria, no que tu vai estudando, nas metodologias, né? Então, isso é interessante também, então, foi estabelecer. Bom ver, assim, né? Que a gente tá no caminho certo, assim. Eu acho que desculpa estar te cortando, é que uma das coisas que eu acho que justamente o brasileiro traz à frente é justamente tu fazer com menos.
quando tu busca com menos, às vezes, daí tu traz soluções... às vezes muito mais rápido do que depender de um equipamento que tu vai ter que comprar. Tem que ser criativo. Exatamente. Essa criatividade, eu acho que tu salta à frente muitas vezes, né? Que é o que muitas vezes, que nem aqui o pessoal da Central Analítica utiliza a questão de infra para análise de solos. Então, tem outras tecnologias que vão surgindo, a gente vai tomando à frente, né? E justamente para tentar fazer com menos e trazer solução para o problema, entendeu? Para responder essas perguntas, né? Foi muito bom, assim, foi bom ver que a gente não tá... Que a gente tá bem, assim, no andar, né, da tecnologia, da ciência, a gente tá acompanhando esses países desenvolvidos, né? Sim. E a tua pesquisa, então, tu vai trabalhar, então, com esses bioinsumos. Isso. O que tu espera alcançar, então? Qual é o objetivo lá na frente? O que eu fiz, né? Eu trabalhei com uma microalga específica, fiz ela crescer num efluente. Um efluente é um resíduo ali, no meu caso, da pecuária, do cultivo de porcos. Consegui crescer ela nessa água residual e, ao mesmo tempo, fazendo tratamento dessa água e a utilização da biomassa que cresceu para aplicação como bioinsumo. Que bacana. E isso entra dentro do conceito da bioeconomia circular, né? Então, eu uso um recurso, uma água residual, para crescer biomassa, que seria descartada, que, com altas taxas de poluentes e tudo mais, que tem várias questões de eutrofização e tudo mais. Eu consigo crescer a minha microalga ali dentro, tratando essa água para que ela possa ser despejada nos níveis adequados, né, dos poluentes, e aproveitar a biomassa que cresceu ali para dar uma finalidade para ela que volta para a agricultura. Sim. Então, assim, daí eu posso... Então, a microalga que cresceu no resíduo do porco, eu tratei a água. Utilizei a biomassa para bioinsumo para crescer, por exemplo, o milho, que vai servir de alimento para o porco depois, sabe? Tu tá ajudando a circular, é sustentável, né? Então, isso, fica uma cadeia sustentável, exato. Bioeconomia circular, né? Então, a gente consegue... fazer essa cadeia se tornar mais sustentável economicamente, ambientalmente, enfim. E já que tu questionou a questão do utilizar um efluente, aí me veio... Quando a gente fala em testes e amostras, tu fez algum tipo de adequação, ou tipo assim, botou algum tipo de porcentagem para ir, aclimatando, acho que é o termo correto que eles utilizam, né? Dessa microalga, tu teve algum período de testes iniciais, assim? Sim, isso foi até uma parte que demorou bastante, assim, porque especificamente dessa água residual que eu trabalhei, do cultivo de porcos, é uma água muito escura. E a microalga, a gente sabe que ela precisa de luz para fazer a fotossíntese e o metabolismo dela. Então, com a água muito escura, não passa luz, ela não vai conseguir crescer. Então, a gente teve que diluir, né, clarificando fazer uma diluição desse efluente para conseguir a microalga crescer ali dentro. No meu caso, já teve um ponto positivo, porque até então o grupo lá estava trabalhando, era com outra espécie também de microalga, mas eles tinham conseguido crescer em 5% de efluente. Eu levei a microalga e eu consegui crescer ela em 25%. Então, a gente já estava... A gente conseguiu fazer ela crescer... Triplicar praticamente. A diluição, né? Foi uma diluição não tão diluído assim, daquele efluente, e consegui crescer ela ali dentro. E também, além de estar fazendo essa diluição, né? Que no meu caso eu conseguia 25%, a gente fez um pré-tratamento desse efluente. A gente utilizou um sistema que chama Photophantom como um pré-tratamento que ajuda a retirar boa parte da matéria orgânica desse efluente, tornar ele mais translúcido para a microalga conseguir crescer ali dentro e conseguir se desenvolver. Que bacana. É bastante trabalho, né? Nossa, foi muita coisa. E eu me lembro que na época que a galera uma das dificuldades dela também foi a questão da permissão de levar material biológico para fora do país, né? Eu me lembro que isso é legal foi de comentar. Um drama, né? Que eu lembro que eu preciso conversar com a Valéria, eu tenho que falar sobre isso. Como foi a sensação de tu estar sabendo, porque a gente sabe que é crime, né? Sim. De certa forma, tu levar qualquer tipo de material vivo, né? Alguma espécie, alguma coisa, de um país para o outro. É crime. Só que se tu tem algum tipo de permissão, tu consegue fazer isso. E como é que foi essa transição aqui? É muito bom tu comentar isso, porque talvez algumas pessoas que têm interesse de fazer intercâmbio com amostras biológicas vão passar por isso. Você tem que ter uma autorização, né? Como o Marcos falou, não é permitido você sair com material biológico de um país e entrar no outro assim, sem as permissões.
O Brasil, a gente tem a lei do acesso ao patrimônio genético brasileiro, que não faz tanto tempo assim que está em vigor, mas toda pesquisa feita com material biológico, né? A gente precisa fazer o cadastro nesse sistema e informar que a gente está utilizando isso para pesquisa, enfim. Então, uma coisa que eu fiz foi isso, eu registrei lá a minha alga dizendo que eu estava fazendo pesquisa com ela e que as parcerias envolvidas, então todas as universidades envolvidas, e depois ainda eu fiz uma carta de transporte de amostra biológica, onde eu descrevi ali as quantidades que eu estava levando, qual micro-organismo, em qual meio de cultivo, como que eu estava levando. E nós assinamos e a universidade lá, a instituição lá também assinou. Então, aí eu levei... A origem e o destino já mapeado. E as atividades que vão ser feitas. Então, somente para fins de pesquisa, com tal e tal objetivo, que depois essa amostra vai ser descartada. Então, tem toda essa questão. Então, eu fiz esse documento certinho, todo mundo assinou, levei as amostras, sempre com o documento junto, e deu tudo certo, assim. Tu não vai aparecer num episódio do Aeroportos 24. Não, eu tinha muito medo que isso fosse acontecer. Até aconteceu um episódio, assim, eu fui parada, fui lá conversar com a policial, mas era por outro motivo, nem era pelas algas. Ela nem se portou com os tubetes. Aí a gente conversou tudo e não teve problema nenhum. Aí teve uma das vezes, o que aconteceu foi em Porto Alegre, na ida. Eu estava com algumas amostras, aí eles pegaram para ver, e daí, assim, ali foi um pouco burocrático, porque eles não sabiam se eu poderia estar transportando. Mostrei todos os documentos e tudo mais. O desconhecimento deles mesmo. Eles não sabiam ali como lidar, acho que foi uma das primeiras vezes. E daí eles, aí... Sabe, foi passando até ter o retorno que estava tudo certo. Poderia... Até chegar em alguém que sabia que podia. Porque daí eles falaram assim, porque é alga. Porque se fosse bactéria, talvez não poderia. Porque tem a questão da patogenicidade, que é um risco maior, né? No caso, a minha alga, não. Era uma questão ambiental, não ia ter problema. Sim. Então, isso é importante de comentar para o pessoal que vai trabalhar com material biológico, prestar atenção nisso na hora de estar levando material, né? Para não estar cometendo nenhuma... infração aí. Não, mas eu me lembro que agora o Marcos falou, a gente comentou bastante na salinha, né? A gente dava risada e brincava. Mas é um ponto bastante sério. Sim, com certeza. Prestar atenção, né? Não é só colocar na mala e levar, né? Não. Exatamente. Tá errado, tá? E uma das coisas que tu comentou muito é que, cara, o quanto tu teve que correr pra tudo isso. E daí aí entra aquela coisa que tu falou do edital também. Cara, tempo. Além do tempo, da questão do já tem que correr pra arrumar a papelada toda pra ir pra fora, tu ainda tem que pensar isso, poxa, mas eu tenho que levar a minha espécie que eu tô trabalhando, tem que levar pra fora. Pra fazer os o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás de liberação pra poder levar, ver como se faz. Então, todas essas burocracias, tu fica preso pensando, poxa, eu vou ter que fazer porque não tem como fazer de outra forma. Exato. Né? Por isso que é bom se antecipar, né? Sabe? Os editais estão sempre saindo. É anual, né? Então, assim, você não vai ser pego de surpresa, sabe? Então, começa a ler, mesmo que seja um edital antigo, já lê, já começa a se informar, conversa com os colegas aqui da instituição. Eu estou disponível se alguém tiver interesse e quiser conversar. Isso é bom. Então, assim, vamos se preparando antes para não chegar e não perder prazo por o próprio episódio, que já serve para isso também, né? Exatamente. Basear, né? Então, se planeja antes. Se planejar, exato. É o grande segredo. Eu queria te fazer a pergunta, a gente estava falando dos bioinsumos, né? Então, a ideia é fazer ser sustentáveis, economia circular. Vocês fizeram um teste, ele substitui totalmente, então, os insumos, vamos chamar químicos, assim? No meu caso, eu trabalhei com a minha espécie de alga. Eu fiz o teste em sementes de tomate e alface, avaliei germinação e crescimento. A gente teve resultados super bons, utilizando a biomassa bruta, né? Vamos dizer assim. Onde eu tive resultados similares a fertilizantes comerciais. Então, assim, mesmo que não sejam resultados significativamente maiores, mas só de ser parecido com um fertilizante químico que já está sendo utilizado já é bom, porque a biomassa é biológica. Sim, sabe? Então, a gente já tem esse ganho. Cruzado, que a gente fala, o acumulado. Então, assim, e os bioinsumos estão cada vez mais, né, surgindo como uma alternativa aos fertilizantes químicos para tornar a agricultura mais sustentável. Até no Brasil, agora, em setembro, se eu não me engano, foi aprovada a proposta que trata da regulação dos bioinsumos. Sim. Então, e considerando a biodiversidade do Brasil, né, tanto de fauna, flora, e a gente também é um país produtor, né? Sim. Então, assim, a gente está
aliando tudo isso, né, e está utilizando esses recursos para tornar nossa agricultura mais sustentável. Acho que é um caminho que tá aí, tipo, tem muita possibilidade para se explorar aí. Eu pergunto isso porque quando a gente fala de bioinsumos, trabalhar com matéria orgânica, né? Não é só uma discussão de ambientalista lá, os abraçadores de árvore. Tem muita pesquisa, né? Exato. Nossa, por trás, muita pesquisa, muita ciência pesada por trás. Assim como tem na parte tradicional, né? Dos fertilizantes mais químicos. Só que, cara, a gente está mostrando, a gente tem aqui, ó. É mais saudável, é possível, e as taxas que tu tem de respostas de crescimento das plantas e dos frutos, né? No exemplo já é uma tomate, realidade, sabe? Até eu tenho conhecidos que trabalham numa indústria de bioinsumos no Mato Grosso, trabalham com aquela metodologia on-farm. Sim. E até estava conversando com esse meu amigo esses dias, ele falou assim que eles estão tendo resultados surpreendentes no campo já. Eles trabalham, enquanto em laboratório em escala pequena, lá o laboratório deles são hectares, né? E mesmo em grande, tipo, em lavoura mesmo, em campo, eles já têm resultados, assim, eles já conseguiram aumentar a produtividade. Agora, não sei precisar em quantos %, mas foi um ganho significativo da produtividade das lavouras, utilizando o microalga como bioestimulante. É como você falou, se ele só se igualasse, já é uma vantagem. Exatamente. Então, se ele está tendo uma produtividade maior, então é só melhor ganha. Ainda, ganha, né? Não tem problema. E quando a gente fala na questão justamente do... Hoje a gente tem muito aquele paradigma, o pesquisador trabalha dentro do laboratório, numa escala pequena. Tá, e qual realmente é a resposta que tu vai ter em campo? Muitos dizem, não vai acontecer, não é a resposta, não é a mesma. E quando tu fala dessa questão, é importante que tu traz realmente a realidade que não é só o laboratório. Muitas vezes, as metodologias sendo colocadas de forma correta vai levar resultado até lá no campo, né? Para realmente eles verem que dá certo, né? Assim, no meu caso, né, a gente faz a pesquisa aplicada, que a gente chama. Então, assim, que para mim é muito gratificante, assim. O que eu estou fazendo tem uma aplicação, né, mais direta ali para uma indústria, enfim. Mas não descarta os benefícios e a necessidade da pesquisa básica, né? Isso é importante deixar claro, assim. Porque o que nos leva a ter uma pesquisa aplicada é muito conhecimento de base antes. Então, assim, mas conseguir fazer com que a nossa pesquisa vire logo um produto e que tenha algum impacto, assim, sabe? Tanto na questão ambiental, social, enfim, é muito gratificante, assim. Certeza. Eu acho que fazer ciência é isso, né? É a gente usar o nosso conhecimento para estar gerando... agregar, né, na sociedade. Mas é que a ciência teórica ela é muito importante justamente por isso, porque ela apresenta as teorias, apresenta propostas, daí a ciência aplicada, né, que todos os três aqui trabalham dentro dessa linha, vão lá e a gente se propõe, não, então vamos pegar essa teoria aqui, vamos aplicar, Exato. Vamos ver se os resultados que a partir lá do laboratório realmente se aplicam numa realidade. Então, mesmo que tu colocou no laboratório lá, que é a taxa de crescimento do alface, do tomate lá, foram pequenos pés, mas é muito maior do que na teoria, do que na ciência teórica, né? Que ele só se propuseram. Acreditamos, com base em algumas pesquisas, que ele vai dar esse resultado. Bom, então a prática daqui, e agora no campo ele está mostrando, bem melhor, na verdade, do que tem, porque daí ele tem todas as interações, a atmosfera, né? Exatamente. Que no laboratório a gente não consegue... Como tu falou, a questão do trabalhar em laboratório, tu trabalha com condições controladas. Tu controla luminosidade, temperatura, umidade. Sim. Então, tem todos esses fatores que tu consegue controlar. Em campo, não. Em campo, a gente traz outra realidade, a gente tem as diversidades de tempo. Então, tu provar lá no campo realmente que dá certo, demonstra que... trabalha com escassez hídrica, excesso. Exato. Que a gente está passando por tudo isso ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Na mesma semana, a gente... passa por muita chuva, pouca chuva, muito sol, pouco sol. E ele pega e está dando os resultados. Isso é fantástico. Resultados são incríveis, assim. Então, por isso que eu digo que eu estou muito feliz, sabe? Me encontrei dentro da minha linha de pesquisa. Tô bem satisfeita, assim, com as coisas que eu aprendi, que eu venho desenvolvendo e as interações todas. E deixou portas abertas lá para o pessoal voltar? Não, isso sempre fica, né? Tanto para outros colegas irem, eles virem, ou até interação com... Porque lá tem muita indústria já que trabalha com microalga, né? Indústrias já bem estabelecidas. Está mais madura, então, a pesquisa lá. Para várias aplicações, né? Farmacêutica, alimentícia, cosmética. Então, o mercado de microalgas lá é muito grande. Tem algum exemplo assim, do uso das microalgas, assim, do que já está sendo usado real na prática, assim? A gente já utiliza alguma coisa no Brasil ou ainda não está chegando? Acho que sempre tem novos produtos no mercado, porque isso tudo passa por uma questão de tu aprovar aquele micro-organismo para um consumo, né?
Então, algumas espécies já são aprovadas para estar fazendo aplicação em bioprodutos. A gente aqui no episódio a gente teve daí o Glena e a Dona Daniela. Acho que é isso. Mas as mais conhecidas que são consumidas aqui, que a gente acha no mercado, é clorela e espirulina, que tu toma em forma de cápsula ou pozinho, que tu pode fazer sucos, enfim. Espirulina. Que elas têm grande teor de proteínas, vitaminas, enfim. Essas são as mais utilizadas que mercados têm. Sim. E lá também, que tem indústrias lá que fazem produção em grande escala de biomassa, que daí entrega como matéria-prima, por exemplo, uma indústria farmacêutica. Porque daí pode extrair, né? Porque tu não precisa usar biomassa íntegra. Tu pode extrair compostos específicos. Pode extrair a vitamina, pode extrair a proteína, pode extrair, sei lá, o antioxidante de interesse, o pigmento, né? Micróalgas tem muito pigmento, extrair o pigmento específico. Então, lá as indústrias trabalham muito assim, produção em grande escala para entregar como matéria-prima para a indústria, que daí vai dar o destino final, sabe? E lá eles já estão bem estabelecidos nisso, assim, tem grandes indústrias já. Que bacana. Mas de qualquer forma, eles estão trabalhando lá, mas a gente também aqui no Brasil pelo menos aqui, eu vejo na nossa região, vocês conversando ali, que não é nossa área, mas eu vejo que a gente tem pesquisas bastante sólidas aqui no Brasil, né? Não, aqui a gente tem bastante coisa, também o pessoal de Santa Catarina trabalha muito com isso, no Nordeste também tem um grupo forte que trabalha com microalgas. Região Sudeste, eles trabalham muito com microalgas para bioenergia, biochar, biocombustível e tudo mais. Aqui, agora, na universidade, a gente está entrando muito nessa questão dos bioinsumos também. Sim. Então Era sim, o objetivo do sanduíche. Um dos objetivos, né? Trazer uma nova aplicação, né? Porque a gente vem descobrindo aqui. Então, é uma área... Assim, as aplicações e benefícios são infinitos, assim, sabe? Sim. E tem muita coisa ainda para se trabalhar, para se descobrir... Então, quem tiver interesse e quiser trabalhar com microalgas... Propaganda. Tá vendendo já. Não, a gente precisa de assessoramento remoto. Tá? Tá pouca coisa. A gente precisa. Não sei, que a gente está com um tempo bastante adiantado já. Eu acho que a gente pode ir indo para o final, né? É que se der, né? A gente fica conversando. Eu sei bem. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. A gente fazia um tempo já que a gente estava sem gravar. O pessoal estava aqui com as obras, que ficou realmente bacana. E a gente vai se despedindo. Você quer dar teu tchau, Valéria? É isso. Obrigada aí pela oportunidade. Com o tempo a gente vai trazer, né? A gente quer agora tentar manter, né, uma periodicidade aqui nos nossos episódios. A gente deu uma oxigenada agora, já que o laboratório aqui mudou. A gente vamos mudar o podcast também. Vamos dar uma animada na coisa, assim. E da minha parte, eu fico disponível para quem quiser conversar, tirar dúvida, entender um pouco mais sobre essa questão de como, né, fazer a burocracia ali. A gente pode sempre dar uma ajuda. É sempre bom ter alguém que já sabe, porque partir do zero é muito difícil, assim, sabe? Isso. A gente perde muito tempo. Então, estou disponível para quem quiser conversar. Isso aí. Vocês podem... vocês encontram com a Valéria, com todos nós ali, através do Instagram do Fuga Pra Salinha, ou lá no nosso bloco, no 53. 53 da universidade, isso. É só ir no quarto andar ali do 53, entrar com a secretaria ali, falar com as gurias, que elas nos acham e a gente consegue tirar as dúvidas, a Valéria, principalmente nessa parte, né, Valéria? E é isso aí. E aí, Então tá, pessoal, obrigado pela parceria hoje, foi bom a conversa, foi bem dinâmico, eu acho que foi leve, foi bacana, passou uma mensagem boa também, que é o importante da pesquisa também, né, a gente levar uma mensagem boa, digamos, de motivação, porque realmente tu conseguiu fazer a pesquisa lá fora e voltou que dá para mostrar que dá para fazer e que um pouco também, não tendo tanto recurso, dá para fazer, então é muito bom, obrigado muito aí pela coração, conversa de hoje. A ciência tem amor, né? Tem muito amor. Tem que ter amor. Se fosse pelo dinheiro, eu ia fazer pro TikTok, né? Mas é isso aí, pessoal. Os recados finais, então, nos sigam nas redes, né? Instagram. Logo mais o vídeo já está no YouTube, no Spotify também, nos sigam lá. Tirar dúvidas, né? Vocês já sabem, ali, manda, a gente já está respondendo legal. As nossas pesquisas... Desculpa, o pessoal está pedindo microfone, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Vai devagarinho. A gente manda dúvidas. O próximo episódio a gente vai fazer com o Patrick, saiu uma reportagem bem bacana agora no jornal, sobre um episódio que a gente já lançou aqui, sobre a uva do Japão, aqui no Cinturão Verde, que é uma floresta urbana que a gente tem aqui em Santa Cruz do Sul. Deu um engajamento bom, né? Várias. Redes sociais. Então, a nossa ideia é tirar as dúvidas das próprias perguntas que vieram do jornal e que chegaram no nosso Instagram também. Então, não perca o próximo episódio.
É isso aí. Isso. Um abraço. Pessoal. Até a Valeu, próxima. até a próxima. Valeu.